Muito bom, muito bom, muito bom. Mais um clássico, mais um dos hinos clássicos do nosso inário. Sempre bom começarmos uma meditação louvando a Deus com o hino. E sempre muito bom ter você aqui para mais uma meditação. É sempre bom ter você aqui mais uma vez no nosso canal Desde Jejum Bíblico. Hoje, sábado, saindo um pouquinho mais tarde da nossa meditação, mas nunca esquecemos de vocês ao abrirmos a Santa Palavra, né? E é isso. Sempre tenho que te convidar a estar conosco aqui no nosso canal. Não esquece de seguir, não esquece de compartilhar com os teus amigos. Esse é um canal, uma mensagem para a pregação do Evangelho. Então compartilha ela com os teus amigos, compartilha ela com os teus familiares. Não esquece de falar a respeito da Santa Palavra de Deus. E pode utilizar este canal como sendo uma ferramenta neste intuito, né? Então, segue a gente. Estamos no YouTube, estamos no TikTok, estamos no Instagram. É só clicar aqui embaixo. Não tem aqui embaixo o botãozinho de seguir? Se inscreva, siga e compartilhe. Quero agradecer muito as pessoas que têm orado por nós, as pessoas que vêm falando, que têm assistido a nossa programação todos os dias, que têm acompanhado as meditações. Estamos aqui para isso. Queremos ser uma ferramenta nas mãos de Deus para levar a santa palavra de Deus. Vamos lá. Vamos de ano bíblico. Ano bíblico. Sábado à tarde. Olha só. Pegar a Bíblia para ler. Ano bíblico sequencial. Levíticos 7 a 10. Capítulo 7, 8, 9 e 10. Mas não comecei, Jorge, eu não comecei ainda no bíblico, começa hoje. Pega ali, Levítico 7, 8, 9, 10, e aí de pouquinho você vai lendo o que está para trás, ou lá no final do ano você lê o que está para trás. Começa hoje, se você não começou ainda. Tem um ano bíblico cronológico que é muito legal também, é o que eu estou acompanhando. Jó 32 a 34 no cronológico, Jó 32, 33, 34, quase acabando Jó, acho que a gente acaba Jó na segunda-feira, hoje é sábado, a gente acaba na segunda-feira já o livro de Jó, né? Então, vem com a gente no ano bíblico, não deixe, tira um pouquinho do tempo da TV, tira um pouquinho de tempo do celular, tira um pouquinho de tempo do fazer nada para estudar a palavra de Deus. Vamos juntos nessa empreitada, legal? Vamos de vinheta, na sequência continuamos. Não sai daí, hein? Não sai daí. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá. Vocês já viram nosso personagem, Paulo. E aí, ironicamente, hoje, 25 de janeiro, é aniversário da minha cidade. Aniversário da cidade de São Paulo, né? E o nosso personagem hoje é justamente o que dá nome à minha cidade, a minha querida cidade. Foi meramente coincidência, né? Quando eu montei esse cronograma, né? Calhou dessa data, né? Não foi nada intencional, mas aqui estamos nós, né? O nosso versinho de hoje está lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 11, versos 23 a 27. 2 Coríntios 11, 23 a 27. Vai lá folheando sua Bíblia. Enquanto isso, nós vamos orar. Bom Deus, mais uma vez estamos aqui abrindo a Tua Santa Palavra, mais uma vez invocamos o Teu Santo Espírito e que possamos falar inspirados por Ti, Pai, que essa meditação possa alcançar pessoas que precisam ouvir do Teu nome, que essa meditação possa ser uma ferramenta de pregação do Teu Evangelho. Perdoa nossos pecados, por Jesus. Amém. Vamos lá. Paulo, e 2 Coríntios 11, 23 a 27. É um texto forte, eu tive que refletir muito aqui, né? Um tempinho refletindo aqui. E olha só o que o verso nos diz, né? Só para vocês, vou dar só uma préviazinha aqui, ele está falando a respeito de falsos profetas, né? E aí o texto fala assim: são ministros de Cristo?
falo como de fora de mim, Paulo falando, né? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. E aí Paulo fala: dos judeus recebi 40, recebi 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, os perigos dos rios. Em perigos de salteadores. Em perigo dos da minha nação. Em perigo dos gentios. Em perigo na cidade. Em perigo no deserto. Em perigo no mar. Em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. E aqui vem um resumo, né, do que Paulo passou na trajetória da sua vida, né? E aí vale sempre, né, um contexto histórico, né? Temos que começar contextualizando as nossas histórias, né? E aí essa história, ela começa um pouco antes da história do próprio personagem, né? E para mim tem um verso que está lá em Atos 7, Atos 7, cadê? 58. E para mim é um fato que começa aqui e só vai se desenrolar uma história que começou aqui e só vai se desenrolar no céu. E eu quero estar lá para ver o desenrolar dessa história. Olha só o que fala o verso, né? É o momento do apedrejamento de Estevão, né? E expulsando da cidade o apedrejavam. E as testemunhas despuseram as suas vestes de Estevão, despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então veja, a história de Paulo, então Saulo, começa antes mesmo da história dele, começa dele participando do apedrejamento de Estevão. A Bíblia não deixa claro, pelo menos eu não encontrei, se Estevão e Saulo se conheciam, né? E se no momento do apedrejamento, Estevão chegou a ver que Saulo estava ali, né, participando do movimento, né? Mas eu aqui nas minhas especulações, né, não é um assim diz o Senhor, não é bíblico, mas eu sonhando aqui com o céu, né, pensando como será, eu fico pensando como vai ser esse encontro de Estevão com Paulo, agora Paulo, né? Como vai ser esse encontro? Tipo, você estava no meu apedrejamento? Eu estava, né? Como é que vai ser isso, né? E a história de Paulo é uma história que, para mim, ela traz muitos pontos, né, para nós refletirmos. E aí começa a história, ele sendo um grande perseguidor, e aí ele tem um encontro ali com Jesus, fica cego, tem todo um cuidado, e aí então ele vira Paulo, um dos maiores, se não o maior pregador do evangelho de todos os tempos, né? E é interessante que quando você acompanha aqui o livro de Atos, né, você vê o quanto a história de Paulo foi movimentada, né? Você pega Paulo 10, Atos 10, perdão, né? Você já começa ali com Atos 10, aí você começa ali, vai para Atos 14, Paulo e Barnabé em Icônio, Paulo e Barnabé em Listra, cadê o que mais? Paulo e Silas, já em Atos 16, você pega a visão de Paulo, Paulo e Silas na prisão, você vai para 17, Paulo em Atenas, Paulo em Corinto, 19, Paulo chega em Éfeso. Então é uma história assim muito extensa, né? E além disso, nós temos 13 livros do Novo Testamento, são cartas escritas por Paulo. Então, Paulo foi uma pessoa, foi um pregador do evangelho muito participativo e com expressões muito autoritárias, né? Por exemplo, quando ele fala que se qualquer evangelho for além do que nós estamos pregando, seja anátema, seja maldito, ele fala com autoridade. Se vocês ouvirem qualquer coisa que seja diferente do que nós estamos falando aqui, seja maldito. Né? Então ele tinha certeza que ele falava de Cristo, né? Ele fala também,
Ele cita o povo de Bereia, olha, vocês têm que fazer como o povo de Bereia. Estudem, ouçam e estudem, não ouça e terceirizem o seu estudo da mensagem, né? Faça como o povo de Bereia, estude, né? E é uma história que vai ali com toda a sua resiliência, né? E esse verso que nós lemos, né? Vê o resumo dessa resiliência toda dele, né? As prisões, as chicotadas, os castigos, tudo aquilo que ele passou. E aí a gente tem a nossa reflexão, né? Nossa reflexão assim, a primeira, a perseverança em face da adversidade. Paulo enfrentou inúmeros perigos e dificuldades. Nosso verso mostrou isso de forma resumida. O compromisso com a missão. Apesar dos desafios, ele continuou pregando e plantando igrejas. Ninguém parou. Paulo foi imparável, né? Fé inabalável. As provações fortaleceram a fé de Paulo em vez de enfraquecê-lo. Disposição para sofrer pelo evangelho. Paulo considerava suas tribulações como parte de um chamado. E por fim, exemplo de resiliência. Sua vida inspira crentes a permanecerem firmes em suas próprias lutas. E aí eu gostaria de deixar com vocês 3 aplicações. Como podemos desenvolver uma perseverança semelhante à de Paulo em nossa fé? Tenho falado em outras meditações, né? E muitas vezes nós simplesmente abandonamos a nossa fé pelos problemas do nosso dia a dia, né? E vejamos, falando aqui do contexto de onde nós estamos, né? Eu falo aqui de São Paulo, Brasil, não sei até onde essa meditação vai chegar, mas falando de São Paulo, Brasil, nós não vivemos contexto, ainda não vivemos contexto de chicotadas porque pregamos o Evangelho, nós não vivemos prisões porque pregamos o Evangelho, né? Então, será que nós estamos sofrendo mais do que Paulo? Às vezes uma doença, talvez um desemprego, talvez uma morte da família, mas ainda assim, né? Isso é motivo, né? Segundo, de que maneira as dificuldades podem fortalecer o nosso compromisso com Deus? Eu já falei também em outra meditação, né? É fácil adorar a Deus em tempo de bonança. Você vê que cada um tem um coração diferente, né? Às vezes eu já conheci pessoas que quando era abençoada abandonava Deus porque ia aproveitar a vida, né? Nós temos, por exemplo, o filho pródigo que quando recebeu a herança foi viver a vida e só se lembrou do pai quando perdeu tudo. Mas no geral, né, em vias gerais, é muito mais fácil adorar a Deus quando nós estamos em tempo de bonança, quando nós estamos no tempo de dificuldade. Como que é o nosso compromisso com Deus? E aí, por fim, né, a última aplicação. Como o exemplo de Paulo nos inspira a permanecer fiéis à nossa missão, independente do desafio. E aí, eu gostaria de trazer um ponto, né? Desde que eu conheci a mensagem, né, nós estamos falando da década de 80, metade da década de 80, e aí efetivamente entrei na igreja na década de 90, que eu ouço não tardará, que Cristo vai em breve voltar. Tem até uma irmãzinha que mora no meu coração, né, que eu a ouço cantando no conjunto, não tardará. Uma Luzia, né? E aí nós temos a questão de pregar o evangelho. E o que nós mais temos visto é o quanto de concorrência nós temos na nossa vida para que nós não sigamos o exemplo de Paulo. Você viu quantas coisas? Eu estou em Atos 19 ainda e ainda tem muita coisa. Paulo viaja para Jerusalém, Paulo fala aos anciões de Éfeso, Paulo visita Tiago, Paulo se defende, Paulo fala da sua conversão, prisão de Paulo, plano traçado contra a vida de Paulo. Então, até chegarmos, Paulo apela a César, Paulo diante de Agripa, até chegarmos no final de Atos, eu estou só em Atos, né? Muita coisa. E se eu ligar para você agora e falar assim, vamos ali visitar alguém? Eu consigo tirar você de casa? Se alguém da tua igreja te ligar agora e falar, precisamos que você vá ali levar uma mensagem para alguém, você vai? Se alguém te chamar agora para ir ali recolher um alimento para ajudar alguém necessitado, você vai? Você está disponível? Como tem sido a tua jornada? Se nós formos escrever o livro de Atos,
Nós temos Atos dos Apóstolos, né? Se nós formos escrever o livro de Atos do Jorge, e aí eu não sei qual é o seu nome, coloque seu nome aí no lugar. Atos de João, Atos de Francisco, Atos de Maria, coloque o seu nome aí no livro de Atos. Se nós formos escrever o Atos da sua vida, quantos capítulos teria? Quantas histórias teriam? Paulo chega a Roma, teria você chega a Roma, você chega a um necessitado, você chega para pregar o evangelho, você chega para ajudar na sua igreja. Qual o tamanho do capítulo? Qual o tamanho do livro de Atos, dos seus atos de pregação do evangelho? Que Deus os abençoe. Que Deus os bendiga nesse dia. E que muito em breve a gente possa desenrolar a história de Estevão e Paulo, agora Paulo, que a gente possa estar lá. Eu quero participar dessa reunião, eu quero ver esse bate-papo, né? Esse reencontro dos dois, né? Que você também possa querer estar lá e ver outros reencontros, né? Tantos outros reencontros. Vamos orar. Bom Deus, estamos aqui mais uma vez com a tua santa palavra aberta e queremos, Pai, ser úteis na tua obra. Queremos ter a perseverança de Paulo, queremos ter a utilidade de Paulo, Pai. Queremos ser úteis na tua pregação, Pai. Nos ajuda, nos transforme na ferramenta que o Senhor precisa, Pai. Transforme o nosso coração para que também queiramos ser a ferramenta que o Senhor precisa. Perdoe nossos pecados, é o que eu te peço e agradeço por Jesus. Amém. Tenham todos um ótimo dia e não esquece, vejo você amanhã. Desafiozinho de final de vídeo. Compartilha para mais 10 pessoas. Não importa. Compartilha para mais 10. E escreve aqui no comentário se você compartilhou. Fiquem com Deus.